Olá meu povo, meu nome é Leonardo, sou professor de História. A aula de hoje é a aula 1.2. Essa aula 1.2 é o seguinte, que é o seguimento da aula anterior, que nós falamos sobre a pré-história e a história. Qual é a diferença entre as duas? A gente vai dar uma continuidade, tá? O nosso livro de História, o livro de História adotado pelo Colégio John Kennedy é esse aqui. E nós vamos falar hoje, tá? Na página 17 e na página 12, sobre fontes históricas, materiais e imateriais. Dá um foco mais ou menos. E também vamos trabalhar com a divisão da história, que a gente chama isso de linha do tempo. Tá? Mas o que a linha do tempo tem a ver com as minhas coleções de CDs? Tem tudo a ver, tudo a ver. Por quê? O homem, o ser humano, ele teve que dividir a história em partes para poder melhor compreendê-la. É a mesma coisa. Eu divido a coleção que eu tenho de CDs em rock, gospel, em heavy metal, tá? Em trilha sonora, né? Então, o que acontece? O historiador, se ele quer estudar sobre, vamos imaginar o seguinte, sobre a Mesopotâmia, aonde é que ele tem que ir para poder estudar? É na Idade Moderna? É na Idade Média? É na Idade Antiga? Em que período da Idade Antiga ele vai poder estudar sobre a Mesopotâmia? Então isso serve para o quê? Para organizar os eventos históricos. A linha do tempo ela serve só para isso. Bom, e no Brasil? E a linha do tempo no Brasil? A linha do tempo no Brasil, tá? A história propriamente dita começou no Brasil a partir desse evento aqui, ó. Desses dois eventos, a descoberta da América, que acarretou o Tratado de Tordesilhas, que acarretou a descoberta do Brasil. A história brasileira ela começa aqui. Então, anterior à história brasileira, as pessoas, né, os índios que viviam aqui, eles viviam da caça e coleta e também da pesca. Ou seja, eles viviam iguais aos nossos ancestrais. Tá? Mas por que isso acontece? Bom, isso tem a ver um pouquinho com matemática. Por quê? Um cara chamado John Nash ele vai falar o seguinte: se não existe, tá? Se não existe um motivo para mudar, tende a ficar o quê? Encontrar em equilíbrio, tá? Então, o homem continua na caça coleta por ele não ter motivação de mudar. Simplesmente isso. Aí, se a estratégia de sobrevivência é boa, então não há motivo para mudanças. Tá? Mesmo que a comunidade ela cresça em tamanhos assim, aos milhares, que aconteceu no Amazonas. Tá? Agora vamos falar sobre as fontes materiais. A fonte material são divididas em duas, as materiais e as imateriais. As materiais, tá, pode ser o Coliseu Romano, ou também pode ser o quê? Um caco de uma cerâmica. Tá? Tem a pesquisa da doutora Elaine Silverman, tá vendo aqui, do livro dela. O que ela fala? Ela começou a estudar as cerâmicas escavadas por Uhle. Se eu não me engano, é assim que eu pronuncio mesmo, é Max Uhle, que ele era um arqueólogo alemão. E ele era especializado na arqueologia no Peru. E com isso, o Max Uhle e todos os outros que vieram atrás deles, o que eles fizeram? Eles pegaram a cerâmica Nazca e começaram a enumerá-las. Eu marquei aqui, ó, a Nazca 5. A Nazca 5 é muito importante, tá? Que vai nos dizer sobre a história desse povo Nazca. A doutora Elaine Silverman, ela fez um desenho, como vocês podem ver aqui, né? Nesse desenho. O que é isso? Isso aqui são as representações dos deuses Nazcas. Então o que vai acontecer em Nazca 5? Segundo a doutora Silva, vai haver em Nazca 5 por volta dos anos 500
1600, uma seca que vai durar 50 anos. E a estratégia de sobrevivência daqueles povos que vieram depois, em Nazca 6 e Nazca 7, vai mudar. E essa estratégia o pessoal vai começar a abandonar essa região. Mas por que eu estou falando sobre os Nazcas? Muito simples. Porque os Nazcas... Só um minutinho. Os Nazcas, eles faziam esses desenhos no platô. Né? E quando aconteceu o Nazca 5, essa seca forte, a propulsão de desenhos começou a aumentar. A propulsão de desenhos, tanto em forma de animal como forma trapezoide, ela vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque o povo que vivia ali vai começar a fazer sacrifícios, ou até mesmo rituais, para que os deuses venham mandar chuva, né, para a comunidade, e assim a agricultura começar a desenvolver. Essas são as fontes materiais, que são o quê? As cerâmicas. Agora a gente vai falar da fonte material. A fonte material é aquela fonte que não tem como você pegar. Como, por exemplo, as lendas, o folclore, não tem como você pegar. Isso conta a história de um determinado povo, certo? E finalizando, tá? Nós também temos uma linha do tempo. Uma linha do tempo não dividida da história, mas da pré-história. Tá? Então a pré-história ela é dividida em 3 partes: o paleolítico, né, o mesolítico e o neolítico. E por hoje a gente encerra. Muito obrigado, um abraço.